Você já se sentiu distante de Deus, mas não sabia exatamente o porquê? Ou talvez você tenha começado a perceber que as coisas não estão mais tão vivas na sua fé como antes. Pode ser um sinal de que você está se afastando sem perceber. Mas calma, não precisa entrar em pânico. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 sinais urgentes de que você pode estar se afastando de Deus, e o pior de tudo, muitos de nós só percebemos quando já é tarde demais. Porém, não se preocupe, porque a boa notícia é que tem solução. Eu vou te ajudar a identificar esses sinais, o mais importante, vou te mostrar como reverter isso e voltar a ter uma vida plena com Deus. Não deixe para amanhã o que você pode começar a mudar hoje. Se você se identificar com algum desses sinais, é hora de agir. Vem comigo e vamos juntos descobrir como restaurar a sua fé e ter uma conexão renovada com Deus. Se você está pronto para saber quais são esses sinais e como sair dessa situação, fique ligado até o final, porque a solução está mais perto do que você imagina. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não vai perder nenhum conteúdo como esse, que pode transformar a sua vida e te ajudar a crescer na fé. É só clicar aqui embaixo e garantir que você vai estar sempre por dentro de tudo que preparamos para você. O primeiro sinal é a diminuição ou ausência de oração. Sabe aquela conversa que você tem com um amigo próximo, onde desabafa, pede conselhos e se sente à vontade para falar sobre tudo? A oração é exatamente isso, uma conversa com Deus. Quando uma pessoa começa a se afastar dele, uma das primeiras coisas que acontece é que ela ora menos ou até para de orar. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso não significa que precisamos estar de joelhos o tempo todo, mas que devemos manter nosso coração em constante conexão com Deus. Quando essa comunicação enfraquece, é como um sinal de que estamos nos distanciando. Imagine que você tenha um melhor amigo. Se parar de conversar com ele, com o tempo o relacionamento esfria. O mesmo acontece com Deus. Ele quer ouvir nossas alegrias, preocupações e até mesmo nossas reclamações. Mas, quando deixamos de orar, é como se estivéssemos dizendo, não preciso mais falar com o Senhor. Você já sentiu que, em algum momento, foi ficando desconectado da oração? Talvez por causa da correria, do cansaço ou até da dúvida se Deus realmente está ouvindo. Isso é mais comum do que pensamos. Mas o bonito é que Deus está sempre esperando, de braços abertos, para retomarmos essa conversa. Um exemplo poderoso da Bíblia sobre a importância da oração é a vida de Daniel. Daniel era um homem que mantinha uma vida de oração consistente, mesmo em meio às pressões e perigos. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando o rei Dário assinou um decreto proibindo que alguém orasse a qualquer deus ou homem, exceto a ele. Em Daniel 6,10, lemos: Daniel, pois, quando soube que o decreto estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e, 3 vezes no dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora, imagine a situação. Daniel sabia que poderia ser jogado na cova dos leões, mas ele não abriu mão de sua comunhão com Deus. Sua fé e consistência na oração foram tão fortes que Deus o honrou, protegendo dos leões. Isso nos ensina que a oração não é apenas um hábito, é um ato de confiança e dependência de Deus. Quando deixamos de orar, começamos a depender de nós mesmos ou de outras coisas, e isso nos afasta dele. Daniel nos mostra que a oração é um pilar essencial para permanecer conectado com Deus, mesmo em tempos difíceis. Deus deseja ouvir sua voz. Ele não está procurando orações perfeitas, palavras bonitas ou discursos ensaiados. Ele quer apenas que você abra seu coração. Talvez você sinta que está longe demais, que deixou de orar por muito tempo ou que não sabe nem como começar. Mas a boa notícia é que Deus nunca deixou de estar ao seu lado. Ele está esperando você voltar a falar com ele, como um pai amoroso que anseia pela conversa com seu filho. Lembre-se de Daniel. Mesmo diante do perigo, ele manteve sua oração. Talvez sua cova dos leões hoje seja o desânimo, as preocupações ou a falta de tempo. Mas Deus está pronto para transformar essa situação, se você der o primeiro passo. Então, que tal começar hoje? Reserve um momento, mesmo que curto, e diga a Deus o que está no seu coração. Não importa como você se sente agora, importa que Ele está ouvindo. Lembre-se, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4,8. Volte a conversar com Ele. Ele está esperando você. O segundo sinal é a negligência na leitura da Bíblia. A Bíblia é como uma bússola para nossas vidas. Ela nos guia, nos ensina e nos corrige.
Quando paramos de lê-la, é como desligar o GPS em uma viagem. Sem direção, começamos a nos perder. Em Salmo 119:105, está escrito: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que, sem a palavra de Deus, caminhamos na escuridão, sem clareza para tomar decisões ou entender o que Deus espera de nós. Pense em um atleta que deixa de treinar. Ele perde o condicionamento, sua força diminui, eventualmente, ele não consegue mais competir. Da mesma forma, quando negligenciamos a leitura da Bíblia, nossa fé enfraquece, e ficamos mais vulneráveis às influências do mundo. Na história de Josué, Deus deu um conselho essencial para que ele tivesse sucesso ao liderar o povo de Israel. Em Josué 1:8, Deus disse: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus estava dizendo a Josué que sua força e sucesso dependiam de sua conexão com a palavra. O mesmo vale para nós hoje. Quando deixamos de ler a Bíblia, deixamos de ouvir a voz de Deus diretamente em nossas vidas. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é uma carta de amor escrita por Deus para você. Nela, você encontrará consolo para os momentos difíceis, direção para as decisões importantes e força para enfrentar os desafios. Talvez você tenha parado de ler porque sente que não entende ou porque a rotina ficou pesada. Mas que tal começar de novo, um versículo por dia? Deus quer falar com você, e a Bíblia é uma das formas mais claras de ouvir sua voz. Hoje, abra a palavra de Deus e peça: Senhor, fala comigo. Ele está pronto para revelar coisas maravilhosas para a sua vida, como diz em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Comece hoje. Deus tem algo especial para você em sua palavra. O terceiro sinal é a falta de interesse em participar de atividades religiosas. Quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, é comum que ela perca o desejo de participar de cultos, grupos de oração, ou até mesmo de ter comunhão com outros cristãos. Essa falta de interesse pode ser um sinal de que algo está enfraquecendo em sua fé. A Bíblia nos encoraja a não abandonarmos esses momentos de comunhão. Em Hebreus 10:25, está escrito: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Participar dessas atividades não é apenas um ritual. É um momento de renovação, aprendizado e fortalecimento. Quando estamos cercados de pessoas que compartilham a mesma fé, somos encorajados e lembrados de que não estamos sozinhos em nossa caminhada. Veja o exemplo dos primeiros cristãos em Atos 2:46-47. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Esses cristãos entendiam que a comunhão não era apenas uma prática religiosa, mas uma forma de se fortalecerem mutuamente e crescerem em Deus. Quando deixamos de nos reunir, nos isolamos, e isso nos torna mais vulneráveis às dificuldades e tentações. Se você tem sentido vontade de se afastar da igreja ou de atividades religiosas, saiba que isso pode ser uma tentativa de te desconectar da fonte da sua força. Estar junto de outros cristãos não significa ser perfeito, é uma oportunidade de crescer, aprender e ser renovado. Lembre-se, Deus não te chama para uma reunião por obrigação, mas para um encontro com Ele. Que tal dar um passo hoje? Procure um culto, uma célula ou um grupo de oração e permita que Deus fale com você através da comunhão com outras pessoas. Ele prometeu estar presente nesses momentos. Como Jesus disse em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus quer te encontrar onde a comunhão acontece. Volte para Ele com o coração aberto. Agora que você já conhece um dos sinais de afastamento de Deus, quero saber de você. Você já percebeu algum desses sinais na sua vida? Ou talvez tenha um outro sinal que gostaria de compartilhar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião, quem sabe, até ajudar com algo que você está passando. Vou responder a todos com muito carinho. O quarto sinal é o aumento de comportamentos contrários aos princípios cristãos. Quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, é comum que atitudes ou comportamentos que antes eram evitados passem a fazer parte de sua vida. Isso pode incluir práticas como mentiras, fofocas, vícios ou decisões que vão contra os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso em Gálatas 5:19 e 21, onde Paulo descreve as obras da carne.
Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso acontece porque, ao nos afastarmos de Deus, perdemos a força que vem do Espírito Santo para resistir ao pecado. Ficamos mais suscetíveis às tentações e começamos a justificar ou minimizar comportamentos que, no fundo, sabemos que não agradam a Deus. Um exemplo claro na Bíblia é a história de Davi. Em 2 Samuel 11, Davi, um homem segundo o coração de Deus, cede à tentação e comete adultério com Batseba. Esse comportamento levou a uma série de pecados, incluindo mentira e assassinato. Tudo começou porque Davi se desviou, deixando de buscar a vontade de Deus naquele momento. No entanto, a história de Davi também nos mostra a misericórdia de Deus. Quando ele se arrependeu genuinamente, Deus o perdoou, como vemos no Salmo 51, onde Davi clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Se você percebe que tem se envolvido em comportamentos que não agradam a Deus, não permita que isso te afaste ainda mais. Deus não quer te condenar, Ele quer te restaurar. Assim como Davi, você pode se arrepender e voltar para o caminho certo. Lembre-se de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o que você tenha feito, o perdão de Deus está disponível para você. Não deixe que o peso do erro te paralise. Hoje é o dia de se voltar a Deus e permitir que Ele transforme sua vida. O quinto sinal é a prioridades mundanas acima da fé. Quando uma pessoa começa a colocar coisas do mundo, como trabalho, lazer, bens materiais ou até mesmo relacionamentos, acima de Deus, é um sinal de que sua fé está perdendo o lugar central em sua vida. Isso não significa que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas quando ocupam o espaço que pertence a Deus, elas se tornam um problema. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele sabia que nossas preocupações diárias, como dinheiro, status ou até mesmo a busca por conforto, poderiam nos desviar do essencial, uma vida centrada em Deus. Quando damos mais atenção às coisas passageiras do mundo do que à nossa relação com o Senhor, ficamos espiritualmente vazios. Na Bíblia, vemos um exemplo claro disso na história do jovem rico. Em Mateus 19:16-22, o jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus lhe pede que venda seus bens e o siga, o jovem vai embora triste, porque suas riquezas eram sua prioridade. Essa história nos mostra que, quando nosso coração está preso às coisas materiais ou mundanas, fica difícil nos entregarmos completamente a Deus. Ele não quer apenas uma parte de nós, mas tudo. Deus entende que você tem sonhos, responsabilidades e desejos, mas Ele quer ser o primeiro na sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar tudo, mas sim entregar tudo nas mãos dele, confiando que Ele suprirá suas necessidades. Pergunte a si mesmo: o que tem ocupado mais o meu coração? Deus ou as preocupações e ambições deste mundo? Se perceber que tem dado mais atenção às coisas passageiras, lembre-se do que Jesus disse em Marcos 8,36. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, tome a decisão de reorganizar suas prioridades. Busque a Deus em primeiro lugar e confie que Ele cuidará de você em todas as áreas. Ele está pronto para te ajudar a encontrar o equilíbrio e a viver uma vida plena em sua presença. O sexto sinal é o questionamento ou perda de confiança em Deus. Quando começamos a nos afastar de Deus, é comum que surjam dúvidas e questionamentos sobre seu amor, sua existência ou seu plano para nossas vidas. Momentos difíceis, como perdas, frustrações ou orações aparentemente não respondidas, podem alimentar esses sentimentos. Na Bíblia, vemos um exemplo disso na vida de Jó. Ele passou por uma série de perdas devastadoras, perdeu seus filhos, sua saúde e todos os seus bens. Em meio à dor, Jó começou a questionar os motivos de Deus, como vemos em Jó 3:11. Por que não morri ao nascer, e não expirei ao sair do ventre? Mesmo assim, Jó continuou buscando a Deus. No final, compreendeu que o Senhor estava no controle de tudo. Ele declarou em Jó 42:2. Bem sei o que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Questionar a Deus não é pecado,
muitos personagens bíblicos, como Davi e Jeremias, fizeram isso em momentos de dificuldade. O problema é quando permitimos que essas dúvidas nos afastem, em vez de nos aproximarem de Deus. Talvez você esteja enfrentando algo que abalou sua confiança em Deus. Pode ser uma dor, uma perda ou uma oração que parece não ter sido respondida. Mas lembre-se, Deus é fiel, mesmo quando não entendemos suas ações. Em Isaías 55:8-9, Deus diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pois, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confie que Deus tem um plano maior para a sua vida, mesmo que agora você não consiga enxergar. Não deixe as dúvidas te afastarem dele. Pelo contrário, leve essas questões a Deus em oração e peça para Ele fortalecer sua fé. Ele está esperando você abrir o coração para restaurar a sua confiança. Se você está se identificando com o que estamos falando até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que talvez precisem ouvir essa mensagem e se reconectar com Deus. Então, se esse vídeo está falando com você, curta agora e ajude-nos a espalhar essa palavra. O sétimo sinal é o isolamento de pessoas de fé. Outro sinal claro de afastamento de Deus é quando a pessoa começa a evitar aqueles que compartilham da mesma fé. Isso pode acontecer por vários motivos: vergonha, falta de interesse ou até mesmo porque a presença de outros cristãos lembra a pessoa do caminho que ela está deixando para trás. Na Bíblia, somos chamados a viver em comunhão. Em Provérbios 27:17, lemos: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que, na caminhada cristã, precisamos uns dos outros para nos fortalecer, corrigir e encorajar. Quando nos isolamos, ficamos vulneráveis, e o inimigo aproveita esses momentos para semear desânimo e afastamento ainda maior. Um exemplo disso está em Eclesiastes 4:9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque, se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Quando nos afastamos de pessoas de fé, perdemos essa ajuda mútua. É como uma brasa tirada do fogo, ela rapidamente esfria e perde sua chama. Da mesma forma, quando estamos longe da comunhão, nossa fé enfraquece. Se você tem se sentido isolado ou tem evitado as pessoas que te encorajam na fé, saiba que esse isolamento pode ser perigoso. Deus nos criou para vivermos em comunidade, apoiando uns aos outros. Se você sente vergonha ou medo de voltar, lembre-se, ninguém é perfeito. Todos estão na mesma caminhada, buscando crescer em Deus. Não permita que o isolamento te afaste ainda mais. Dê o primeiro passo, procure um amigo, uma célula ou uma igreja. Jesus disse em Mateus 18:20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus quer te encontrar nesse lugar de comunhão. Ele não deseja que você caminhe sozinho. Volte para a comunhão e permita que sua fé seja renovada. O oitavo sinal é a frieza espiritual. A frieza espiritual acontece quando o entusiasmo, o fervor e o prazer em estar com Deus começam a diminuir. As coisas de Deus, como oração, leitura da Bíblia e louvor, deixam de ter a mesma importância, e as emoções e a paixão por Ele parecem ter esfriado. Em Apocalipse 3:15 e 16, Jesus fala à igreja de Laodiceia, dizendo: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Esse versículo é um alerta sobre o perigo da frieza espiritual. Quando estamos mornos, não estamos completamente afastados de Deus, mas também não estamos totalmente entregues a Ele. Essa falta de fervor torna nossa vida espiritual insípida e sem impacto. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:11. No zelo, não sejais preguiçosos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O zelo por Deus deve ser algo constante. Quando deixamos que a rotina ou as dificuldades nos façam perder a paixão por Ele, ficamos vulneráveis ao pecado e às distrações do mundo. A paixão por Deus é o que nos mantém firmes na fé. Se você sente que sua vida espiritual está morna ou sem entusiasmo, não se desespere. Deus não te abandona, mas Ele quer reacender a chama do seu espírito dentro de você. Como diz em 2 Timóteo 1:6, Paulo diz a Timóteo: Por isso, te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus deseja renovar seu fogo interior. Talvez você precise voltar a buscar a sua presença com o mesmo entusiasmo de antes.
Ele está pronto para te encher novamente com seu espírito e te dar um novo fervor. Hoje é o dia de reacender sua paixão por Deus. Volte ao primeiro amor e experimente a alegria de estar na sua presença novamente. O nono sinal é a falta de arrependimento. Quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, ela pode começar a minimizar o pecado e a perder a sensibilidade para aquilo que desagrada a Deus. O arrependimento é uma parte essencial da nossa caminhada com Cristo. Ele nos permite reconhecer nossas falhas, voltar para Deus e experimentar o perdão que Ele oferece. A Bíblia nos ensina em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento não é apenas lamentar o erro, mas uma mudança de mente e coração, um retorno à comunhão com Deus. Em Atos 3,19, Pedro diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento traz renovação. Ele restaura nossa relação com Deus e nos dá uma nova direção. Quando não sentimos mais arrependimento, é como se estivéssemos nos acostumando com o pecado e perdendo a capacidade de ver o que está errado. Se você percebe que tem se acostumado com o pecado ou que já não sente a necessidade de pedir perdão, é um sinal de que seu coração pode estar endurecendo. Mas a boa notícia é que Deus está sempre pronto para perdoar e restaurar. Não deixe que a falta de arrependimento te afaste ainda mais de Deus. Ele é fiel para perdoar todos os pecados, não importa o quão grandes ou pequenos. Se você tem sentido o peso do pecado em sua vida, leve-o a Deus agora e peça por seu perdão e restauração. Como está escrito em Isaías 1,18. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus quer limpar seu coração e te dar uma nova chance. Não hesite em voltar para Ele com um coração arrependido. Ele te espera de braços abertos. O 10º sinal é a falta de alegria em servir a Deus. Quando começamos a nos afastar de Deus, pode ser que até as boas obras, o serviço e a participação nas atividades da igreja ou no ministério se tornem pesados ou sem alegria. O serviço a Deus começa a ser visto mais como uma obrigação do que como um privilégio. A Bíblia nos ensina que servir a Deus deve ser algo alegre e prazeroso. Em Salmo 102, está escrito: Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com cântico. O apóstolo Paulo também fala sobre o servir com alegria em Colossenses 3:23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quando servimos a Deus, não devemos fazê-lo por pressão ou porque sentimos que é uma tarefa. O serviço deve fluir do nosso amor por Ele. No entanto, quando nos afastamos, o entusiasmo e o prazer em servir vão diminuindo. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos convida a descansar nele e a encontrar leveza em sua presença. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você tem sentido que servir a Deus se tornou algo pesado ou sem alegria, é um sinal de que talvez seu coração esteja distante. Deus deseja que seu serviço seja fruto do amor e da gratidão por tudo que Ele fez por você. Relembre o prazer de servir, não porque é uma obrigação, mas porque Deus te ama e você ama a Ele. Como está escrito em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Volte a servir com o coração cheio de alegria, pois esse é o desejo de Deus para você. Ele te chamou para ser uma bênção para os outros, e servir a Ele é um privilégio maravilhoso. Quando você voltar a fazer isso com alegria, verá a renovação em sua vida espiritual. Bom, agora que falamos sobre esses 10 sinais de que alguém pode estar se afastando de Deus, o mais importante é que você fique atento às pequenas mudanças em sua vida. Às vezes, o afastamento não acontece de uma vez, mas vai acontecendo gradualmente, com pequenas atitudes e decisões. Lembre-se, não importa onde você esteja na sua caminhada, Deus sempre está pronto para te receber de volta. Se você está percebendo que algum desses sinais tem se manifestado em sua vida, não deixe isso te desanimar. Ao contrário, use isso como um alerta para buscar mais perto de Deus e renovar sua fé. É como em Apocalipse 3:20, onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Deus está esperando por você. Volte para Ele com um coração sincero, buscando sua presença, seu perdão e sua renovação.
Ele quer te ajudar a superar qualquer distância que tenha se criado entre vocês. E, por fim, lembre-se de que a caminhada com Deus é constante, é um dia após o outro, e sempre há tempo para recomeçar. Não se esqueça de manter o foco em sua palavra, em oração, e em servir com alegria. Isso vai te ajudar a manter a chama acesa e a viver a plenitude de tudo o que Ele tem para você. E aí, o que achou do vídeo? Se você sentiu que alguma dessas dicas pode ajudar você ou alguém que conhece, compartilhe com essa pessoa agora. Não esqueça de deixar seu comentário também, me contando como você tem vivido sua caminhada com Deus e se esse vídeo trouxe algo de novo para você. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de mais conteúdos como esse, que vão te ajudar a crescer na fé. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, venho diante de ti agradecendo pela tua fidelidade e amor. Te agradeço por cada pessoa que assistiu a este vídeo e por cada coração que tu estás tocando agora. Senhor, sabemos que a caminhada cristã não é fácil, e que, muitas vezes, somos tentados a nos afastar de ti. Mas, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos renove e nos conduza de volta para os teus braços. Se algum de nós se afastou, ou se está passando por dificuldades, pedimos que a tua presença traga consolo, paz e clareza. Te pedimos, Senhor, que tu nos ajudes a sermos sensíveis à tua voz, a reconhecermos os sinais de afastamento e a voltar para o nosso primeiro amor. Que nossa vida de oração, de serviço e de comunhão contigo seja restaurada, e que possamos viver com alegria e fervor a tua vontade. Em nome de Jesus, te pedimos perdão por nossos erros e falhas. Te agradecemos pela graça que nos restaura a cada dia. Que a tua paz, que excede todo entendimento, invada nossos corações e nos mantenha firmes na fé. Nós cremos que, em ti, sempre podemos recomeçar. Te damos toda a honra e a glória, e pedimos que nos guies em cada passo dessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, e que Deus te abençoe.